Obrigado, deputado André. É evidente que o intento da esquerda sempre foi o de criminalizar qualquer movimentação popular que não seja de esquerda. Por isso a perseguição aos manifestantes agora, na busca do objetivo de causar medo nas pessoas, evitando que as manifestações orgânicas e espontâneas deixem claros demais que o governo atual não tem apoio popular. Não conseguiram ainda barrar as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso. Como, por exemplo, o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação, ou fugia de bombas de efeito moral e balas de borracha, ou ajoelhava e orava. Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado, e no entanto permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos 3 poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle na administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministro do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo.
medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em era militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, aproveito para saudar muito